Olá pessoal, eu me chamo Iranildo, estou aqui para mais uma aula aqui no canal do PET Engenharias, com o assunto de estática, assunto da matéria da disciplina de Física 2, e essa aula nós vamos estar respondendo aqui um exercício deste assunto. Bom, aqui a introdução do exercício, esse é o exercício número 28 do livro Fundamentos de Física, do Halliday, nona edição, volume 2. O problema diz o seguinte: na figura, suponha que o comprimento L da barra homogênea seja 3 metros e o peso seja 200 newtons. Suponha ainda que o bloco tenha um peso de 300 newtons e que θ é igual a 30 graus. O fio pode suportar uma tensão máxima de 500 newtons. E aí o item A pede qual é a maior distância x para a qual o fio não arrebenta. E com o bloco posicionado nesse valor máximo de x, qual é a componente horizontal? Ele pede na letra B a componente horizontal, na letra C a componente vertical da força que a dobradiça exerce sobre a barra no ponto A. Aqui dá para vocês verem do lado direito aqui, não é? A figura em questão, onde nós temos aqui essa barra com comprimento L, a barra homogênea, ou seja, ela tem o mesmo tamanho, a mesma área em todos os seus pontos aqui. O bloco, essa barra tem um comprimento L, o bloco está a uma distância x aqui, que ele pede no item A, e seguro aqui por esse fio que faz esse ângulo θ aqui, com a horizontal. Vamos lá para a resolução desse problema. O primeiro passo é identificar as variáveis do problema. As variáveis que o problema já dá, não é isso? Ele dá o comprimento da barra, que nós estamos chamando aqui de L, que é igual a 3 metros. O peso da barra é PB, igual a 200 newtons. O peso do bloco, Px, igual a 300 newtons. O ângulo que o fio faz com a horizontal, que é o θ igual a 30 graus. A tensão máxima suportada pelo fio, que estamos chamando aqui de Tm, igual a 500 newtons. E ele pede, ele quer que a gente encontre a maior distância para que o fio não arrebente, que a gente está chamando aqui de Xm, x máximo. A componente horizontal da força exercida pela dobradiça, que é a componente AX, a gente está chamando de AX, que a gente quer encontrar também. E a componente vertical, que nós estamos chamando aqui de AY. O segundo passo é montar o diagrama de corpo livre. Para isso, a gente traz aqui o plano cartesiano, com o eixo Y positivo para cima e o eixo X positivo para a direita. Aqui também nós temos essa representação aqui embaixo da barra, esse traço mais grosso aqui é o comprimento da barra. O fio aqui, o fio inclinado aqui, que a gente está representando também. Aí, além disso, no diagrama de corpo livre, a gente representa aqui as forças. Nós temos aqui a tensão máxima que o fio suporta, não é? Eu coloquei aqui os traços laranjas, ou as setinhas laranjas, para dar um destaque maior, para ficar fácil de identificar. Essa tensão, eu coloquei ela localizada aqui na extremidade direita do fio, estendendo para cima. Além disso, nós temos aqui o PB, que é o peso da barra, temos também o PX, que é o peso do bloco, que é as componentes AY e AX da dobradiça, da força que a dobradiça exerce sobre a barra. Esses itens estão localizados aqui, a distância L, que é o comprimento total da barra, ou seja, o ponto de início aqui da nossa tensão máxima do fio está localizado essa distância L aqui da barra. O peso da barra está localizado aqui na distância L sobre 2, porque ela está localizada justamente no centro de massa da nossa barra, centro de gravidade na nossa barra, ou seja, na metade da nossa barra, L sobre 2. E o Px o peso do bloco, está a uma distância Xm aqui,
que é uma distância indeterminada, que a gente ainda vai determinar. Eu localizei ela aqui, mas ela podia estar aqui, podia estar do outro lado. É uma distância que a gente ainda vai calcular, essa distância máxima. Além disso, a gente vai usar as equações de condição para o equilíbrio, não é isso? Essas equações, temos a força resultante em relação ao eixo x tem que ser igual a zero. A somatória das forças em relação ao eixo y tem que ser igual a zero. A força resultante em y tem que ser igual a zero também. E também o torque em relação ao eixo z tem que ser igual a zero. Vendo isso, nós vamos aqui para responder o nosso item A. Ele pede a maior distância x para a qual o fio não arrebenta, o nosso xm lá, o x máximo. Para isso, nós usamos justamente a equação dos torques resultantes em relação ao eixo z igual a zero. Porque, como a gente quer encontrar justamente essa distância, a gente tem que usar uma equação que trabalhe com distâncias, os comprimentos. Aí, dessa forma, a gente usa a somatória dos torques igual a zero. Eu trouxe aqui também ao lado, para facilitar nossa visualização, o nosso diagrama do corpo livre. Eu localizei aqui o ponto A da nossa figura, né, que ele mostra lá no início ponto A, ponto B, ponto C. Eu localizei aqui o ponto A, que a gente vai trabalhar com somatórios dos torques no ponto A. Então nós podemos começar a fazer a nossa somatória aqui, ó. Fazendo somatório, nós temos que, eu coloquei aqui no diagrama também, essas setas tracejadas aqui são as componentes dessa força Tm aqui, dessa tensão máxima. A componente vertical e a componente horizontal, para a gente identificar qual é a que a gente usa aqui. Vamos começar por ela. Como é que a gente faz aqui? É em relação ao ponto A que a gente vai calcular o torque, certo? Se a gente for calcular essa componente aqui horizontal, o nosso braço de alavanca vai ser zero, porque ela está tangente, está na mesma direção aqui, ó, passando pelo ponto da nossa aplicação dos torques. Então nós pegamos apenas a componente vertical aqui, que é justamente essa aqui. E como é que a gente faz isso? Como a gente tem esse ângulo θ aqui, nossa tensão aqui, nosso termo que a gente vai usar é T seno de θ. Seno não é o cateto oposto ao ângulo, então a gente usa justamente Tm seno de θ. E qual a distância? Onde essa seta está, onde essa força está? Essa distância é distância L, ó. Dá para ver que essa distância está aqui na extremidade. Essa força está localizada na extremidade. Então, nosso braço de alavanca vai ser L. E por que está positivo aqui? Porque ele está na direção anti-horária. Está no sentido anti-horário da nossa força. Eu poderia dizer que iria colocar o positivo para forças no sentido horário e negativo para o anti-horário, mas eu quis determinar dessa forma. Já o ponto PB aqui, a força PB, que é o peso da barra, nós temos que a localização dela é o quê? L sobre 2. Até o ponto A aqui. Se é L sobre 2 até o final da barra, vai ser L sobre 2 até o início da barra aqui. Ele está com valor negativo por quê? Porque essa força, ó, vai tender a girar no sentido horário. Ou seja, se eu puxar essa barra assim, nesse sentido aqui, da luzinha, ele vai estar girando, ó, a barra vai estar girando no sentido horário, logo negativo. Px acontece a mesma coisa. Se eu fizer essa força aqui, girar em torno desse ponto A, ele vai estar girando no sentido horário, logo ele fica negativo. E qual é o seu braço de alavanca? É justamente o xm, que é o que a gente quer encontrar, né? Essa distância máxima. Isso tudo tem que ser igual a zero, para obedecer essa condição aqui, da soma dos torques ser igual a zero. É bem simples essa montagem de equações aqui. A questão é só visualizar a montagem do diagrama do corpo livre e do problema, né? Ver quem vai ser positivo, quem vai ser negativo, quais os braços da alavanca. Mas fazendo essa análise certinho, fica bem fácil montar essa equação. Dessa forma, o nosso único trabalho aqui agora é isolar
o nosso XM, né? Isso que é o que a gente quer encontrar. Passando o XM aqui para o lado oposto, nós temos Px vezes o XM igual a tensão máxima vezes o seno de L, ou seno de θ vezes L, menos o PB vezes L sobre 2. Isolando aqui o XM, né, passando o Px, está multiplicando ele, passando, dividindo aqui para nossa equação, nós temos essa configuração aqui, e dessa forma a gente só substitui valores. Nossa tensão máxima vale 500, o seno de 30, nosso L vale 3 metros, menos o nosso peso da barra, da barra vale 200, aqui novamente o L vale 3 sobre 2, e o nosso Px vale 300, que é o peso do bloco. Dessa forma é só colocar aí na calculadora, jogar tudo direitinho, e vamos encontrar que a nossa distância máxima é 1,5 metros. Ou seja, a metade da barra também. Se a barra tem 3 metros, né? Essa distância máxima, onde o bloco pode se posicionar sem que o cabo rompa, né? O cabo que só aguenta uma tensão máxima de 500 newtons, é a metade da barra aqui também. Entendido? Se ligar sempre, esse exercício específico, ele dá todas as unidades em newton e metros, mas é importante também se atentar às unidades de medida. Como tudo aqui ele deu em metros e em newtons, a gente não teve problema para converter aqui de metros para centímetros, quilonewtons para newtons, esse tipo de coisa. Item A respondido, vamos agora para o item B. Bom, pessoal, o item B pede a componente horizontal da força que a dobradiça exerce sobre a barra no ponto A. Já que se trata da componente horizontal, a gente usa o somatório das forças no eixo X, as forças resultantes no eixo X, tem que ser igual a zero. Trazendo aqui o diagrama novamente para a gente fazer uma análise, nós temos que além dessa componente AX aqui, que é a componente horizontal da força na dobradiça, que a dobradiça exerce sobre a barra, nós temos também essa tensão, essa componente aqui da tensão máxima do fio. Como a gente considera o eixo X positivo para a direita e o eixo negativo para a esquerda, a gente vai ter que a componente da dobradiça vai ser positivo e a componente do fio vai ser negativo. Além disso, nós podemos ver aqui que a componente do fio ela vem acompanhada do cosseno de θ. Por quê? Porque fazendo essa decomposição aqui, ela está no cateto adjacente ao ângulo. Logo a gente usa o cosseno de θ para fazer essa decomposição. Sendo assim, ficamos com AX menos tensão máxima vezes o cosseno de θ igual a zero. Dessa forma, a gente só precisa isolar o AX, não é isso? Passando o termo aqui da tensão máxima do fio para o lado direito, nós temos que AX é igual a tensão máxima vezes o cosseno de θ. Fazendo a substituição, temos que o nosso AX vai ser igual a 500 vezes o cosseno de 30 graus. Calculando, nós temos aqui que nosso AX é igual a 433 newtons. Agora, o nosso último item C, para finalizar, ele pede a componente vertical da força que a dobradiça exerce sobre a barra no ponto A. Da mesma forma, já que para a componente horizontal a gente calcula as forças resultantes em X, para a componente vertical a gente vai calcular as forças resultantes em Y. Fazendo aqui uma análise novamente do nosso diagrama do corpo livre, nós temos que além da força Y, que está para cima, aqui a gente vai considerar o eixo Y positivo para cima e negativo para baixo, nosso Y aqui está positivo para cima. Temos também o Px aqui, o peso da caixa para baixo, logo será negativo. O peso da barra, o PB aqui, para baixo também vai ser negativo também. E temos também aqui a nossa tensão da corda, a componente da tensão vertical aqui da corda, não é isso que é o nosso
TM, que como vai estar para cima também vai ser positivo também no nosso somatório das forças em Y. Quem vai ser aqui, da mesma forma, quem vai ser aqui nosso somatório das forças aqui? Vai ser o nosso AY menos PX menos PB mais TM seno de θ. Por que seno? Porque ele está no cateto oposto ao nosso ângulo. Isso tudo é igual a zero. Montada a nossa equação, a única coisa que a gente precisa fazer é isolar o nosso item que a gente deseja encontrar, que é o AY. Isolando o AY, nós temos que PX, AY é igual a PX mais PB menos TM seno de θ. Fazendo a substituição, a gente tem que AY vai ser igual a 300 mais 200 menos 500 vezes seno de 30 graus. Calculando, nós temos que nosso AY vai ser igual a 250 newtons. Ok? Bom, pessoal, nossa aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido a resolução do exercício. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o like no vídeo. Tá bem? Obrigado, tchau, tchau. Até a próxima.